Vamos dar sequência. Nós mostramos há pouco aqui no Jornal da Manhã que episódios aí recorrentes da violência policial aqui em São Paulo levaram o governador Tarcísio de Freitas a mudar o discurso em relação ao uso de câmeras corporais policiais. Estamos agora em contato com o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, que vai conversar conosco. Coronel, eu fico imaginando de fato aí que essa questão das câmeras, embora havia lá, isso foi explorado inclusive na eleição para o governo do estado de São Paulo, mas acredito que elas vieram de fato para ficar, para justamente proteger o bom trabalho policial. Bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo. Olha, as câmeras vêm de um projeto de 10 anos, está completando 10 anos agora. Começou lá em 2014, na Zona Sul de São Paulo, num batalhão, uma experiência continuada, bem acompanhada, aperfeiçoada tecnicamente, aperfeiçoados procedimentos, treinamento. Então, mais de 20 vídeos só de treinamento para os policiais. A PM se aprofundou muito, foi coletar as experiências em Berlim, Londres, Nova York, Los Angeles, até chegar a uma configuração ideal, e todas as experiências acumuladas foram importantes para mostrar a utilidade para a câmera. O governador faz uma corajosa revisão de seus atos, foi mal informado durante a sua campanha eleitoral, durante o início do governo, e ele faz, não é questão de meia-culpa, mas o que nós esperamos do governante sério e honesto é reconhecer problemas e empreender mudanças. E uma dessas mudanças que ele coloca é sua posição em relação às câmeras, aperfeiçoar, ampliar o seu uso, porque as câmeras não são apenas para impedir ações excessivas, o mau uso da força pelos policiais. Afinal de contas, a câmera está mostrando à frente o que está acontecendo. Mas não é só isso, ela também protege o policial de frequentes acusações que ele está usando mal a sua força, agredindo ou tratando mal as pessoas, o que também leva a um condicionamento do policial a trabalhar cada vez melhor. É o que nós queremos de nossos policiais. A realidade é que nós temos alguns casos isolados, eles vêm se multiplicando, eles comprometem o grande trabalho que a Polícia Militar vem fazendo nos últimos 25 anos, que é um trabalho de redução dos indicadores. Nós temos os menores indicadores de violência do país, fruto desse trabalho, principalmente da PM, que está nas ruas. E esse ano deve ter umas 150 mil prisões de criminosos, não são de suspeitos, que cometeram crimes ou estão sendo procurados pela justiça. E são poucos casos, mas são casos muito significativos. As câmaras protegem, portanto, a sociedade, como disse o governador, protege o policial também, aperfeiçoa o trabalho policial. E o que nós esperamos é que todo instrumental, e tem muito instrumental, não só as câmeras, muita tecnologia embarcada hoje na Polícia Militar, bancos de dados sofisticados, inclusive, que ajudam o trabalho da PM, também da Polícia Civil. A expectativa nossa é que, feitas as correções de rumo, e não são só apenas essas que o governador anuncia, mas que desenvolva uma cadeia de procedimentos para aperfeiçoar o trabalho dos policiais. E que fique bem claro que não serão tolerados abusos, o excesso de força, a letalidade, não só essas flagradas por câmeras aí da população, mas aqueles que estão longe dessas câmeras, porque nós esperamos um comportamento ético e legal do nosso braço de força. A polícia não pertence aos policiais, mas são braços de força do Estado que tem que saber administrar bem isso. O fato é que as câmeras colocadas aí nos uniformes dos policiais são pouco mais de 10%, se não me engano. Foi reduzido o número de mortes, né, em intervenções dos policiais em mais de 60% desde que essas câmeras foram colocadas. Para além disso, que protege a sociedade, também o bom policial, como o senhor disse, que tipo de ações o governo deveria adotar para que essas situações se reduzam no Estado, porque mesmo com as câmeras a gente ainda percebe que há muitos crimes, tanto envolvendo policiais, né, quanto também de uma conduta equivocada ali em relação ao treinamento e também a sociedade, né, pessoas também que agem mal e aí colocam a culpa na polícia, né? Que medidas que a gente pode tomar assim, desse treinamento, nessas informações que chegam, punição rigorosa para que isso não se repita? Olha, é um conjunto de medidas, de procedimentos que já vem sendo adotado, não precisa inventar nada. É que na atual gestão, esses mecanismos, esses procedimentos foram reduzidos ou simplesmente eliminados. Por exemplo, após cada letalidade, o policial é afastado
era assim e deve voltar a ser assim, afastado por 30 dias, pelo menos, para fazer um exame psicológico. Morte interfere no estresse das pessoas, qualquer uma delas, inclusive policiais. O policial diz que disser que não sente nada por ter matado 1, 2 ou 3 pessoas, ele é que está errado. O fato é que esse afastamento ele ajuda a verificar o impacto da ação de morte causada por ele, policial, sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, inclusive o comportamento em casa, perda de sono e problemas que vão aparecer durante o seu trabalho policial dali para frente. O afastamento é importante, não só para fins de fazer apuração, mas para fins de verificar as condições emocionais do policial. Outras medidas, como o treinamento, voltar a treinar, voltar a mencionar todo o conjunto de procedimentos de abordagem, por exemplo, o uso escalonado da força, tem normas claras da PM, tem treinamento a respeito disso, porque como nós vimos no caso a morte de um jovem estudante de medicina, ele não estava armado, ele era um sujeito difícil de lidar, mas do dia a dia policial isso é muito comum. Pessoas perturbadas emocionalmente, perturbadas por excesso de álcool ou excesso de droga, pessoas que resistem ao policial, desobedecem ordens legais dos policiais, isso faz parte do dia a dia dos policiais. E eles têm um escalonamento treinado, desde dar ordem, desde limitar a ação das pessoas de alguma forma, usar de meios não letais, como o spray de pimenta, como o cacetete, como a pistola que dispara dardos elétricos e praticamente desmonta a pessoa, ela cai. E o último caso é que vai usar arma de fogo. Isso os policiais já sabem. É importante mostrar que daqui para frente vai voltar a velha intolerância ao excesso do uso da força. Mesmo das ações de táticas como nós tivemos na Baixada Santista, com uma quantidade enorme de mortes. Não pode haver mais incentivo à violência usando o argumento que estamos lutando contra o crime organizado. O crime organizado se combate muito mais com inteligência do que com força. Coronel, bom dia. A gente tem visto nas últimas semanas, né, vários casos de violência policial aqui no estado de São Paulo. E você falou agora na sua argumentação sobre o processo reativo quando há algum tipo de procedimento que envolve a vida de alguém, que é afastar o policial. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a profissão policial, que é uma vocação, né, vive em constante estresse. Existe algum tipo de medidas preventivas para cuidar da saúde mental do policial, de modo a não deixar ele ter uma baixa inteligência emocional em conflito, ter permanente acompanhamento para ver se tem algum tipo de problema familiar que possa interferir no teu trabalho e por aí vai, como todas as profissões têm, de certa forma, né? Olha, você toca num ponto importantíssimo que é pouco mencionado, é pouco tratado, inclusive pelas autoridades, que é o cuidado do estresse do trabalho policial, porque isso acaba influenciando sua conduta. Pode ser um fator disparador, inclusive, de ações descontroladas no policial, como ações violentas. Esse estresse é importante que seja acompanhado, primeiro pelos comandantes imediatos do policial, verificar suas alterações de comportamento. Nós temos uma rede de torno de 150 psicólogos no estado que pode atender os policiais, ou seja, receber encaminhado até pelos seus comandantes, para fazer um acompanhamento emocional. Além disso, uma série de medidas importantes, como, por exemplo, está na hora de fazer uma revisão da escala de serviço dos policiais de rua, uma escala de 12 horas, ninguém aguenta, a partir da 8ª hora, começa a haver uma queda na qualidade das decisões e das ações. É necessário fazer uma revisão, médico do trabalho precisaria ajudar a fazer uma revisão, portanto, dos estresses do trabalho, principalmente esse de rua, o confronto constante com as pessoas, não só com criminosos, pessoas problemáticas, fazem parte do panorama policial, isso precisa ser revisto. A qualidade da chefia dos policiais também é muito importante. Chefes intolerantes que acabam estressando mais ainda o trabalho dos policiais, também precisam de um treinamento emocional. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a questão de liderança em organização policial. Eu percebi claramente esse tipo de problema de tratamento interno que estressa demais o policial também. Então, é necessário verificar realmente a qualidade de vida do policial no seu trabalho. Ajudei a montar uma pesquisa com o Instituto Igarapé do Rio de Janeiro sobre programas de qualidade de vida, programas de valorização policial, e praticamente nenhum estado tem programa de valorização efetiva. Esse é um lado muito importante.
Coronel, bom dia. Antes de qualquer coisa, quero dizer que também sou filho de policial, meu pai era delegado de polícia, mas eu queria lhe fazer essa pergunta. Esses fatos que nós temos acompanhado agora de violência policial, infelizmente eles não são tão isolados assim se a gente analisar a história. No passado houve outros atos semelhantes, inclusive há um livro de um jornalista investigativo que chamava A Rota de A Polícia que Mata. E eu tenho acompanhado alguns podcasts de ex-policiais, isso meio que viralizou no TikTok, pelo menos 4 ou 5, que muitos se vangloriam das violências cometidas durante os seus policiamentos. A pergunta que eu lhe faço aos olhos do cidadão, é possível acreditar que a violência, a truculência, faz parte da abordagem policial? É importante que a polícia passe uma mensagem de que isso não é natural, que ela repudia os seus companheiros que fazem isso e toma medida para excluí-lo de seus quadros. Não pode ter contemplação para quem abusou da força que o Estado lhe concedeu. Mas é importante observar o seguinte: São Paulo teve, segundo uma estatística do Anuário do Fórum de Segurança, 504 mortes por policiais. Se nós pegarmos a proporção com a população, pelos parâmetros da Bahia, São Paulo teria matado mais de 5 mil pessoas. Se fosse pelos parâmetros do Sergipe, São Paulo teria matado 4 mil ou 3 mil pelos parâmetros de Goiás. E se for pelos parâmetros proporcionais do estadinho, do estado do Amapá, que tem 750 mil habitantes, São Paulo teria matado 10 mil pessoas. Para se verificar como é que esse problema da letalidade policial está descontrolado em muitos estados e precisa de medida de contenção. Se os estados não fazem, o governo federal precisa fazer algum tipo de ação também. Infelizmente, muita gente vangloria de ser os machões aí que matam supostos bandidos, e porque isso encontra aplauso, vai conseguir muitos likes aí, infelizmente, nessas mídias sociais que nós temos. Mas a sociedade tem que repudiar esse tipo de conduta. Muito bem, nós agradecemos a participação do Coronel, ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho. Coronel, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, obrigado, bom dia a todos.